Ela vai ser iniciada, presidente. Senhores, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de março de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Turma composta nesse encontro pelos conselheiros Daniel Melo, Douglas Cacaso, Francisco Nogueira, conselheiro Sávio Salomão, Débora Fófano, Whindersson Boto, Rodrigo Monteiro e Carlos Alberto, já todos nominados na ordem de votação. Ressalto, senhores, que a nossa ata do mês de fevereiro foi aprovada nos termos regimentais e ressalto ainda que no curso desse mês de fevereiro a gente teve a designação do nosso colega Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim para exercer o encargo de vice-presidente dessa turma ordinária e a quem eu manifesto aí minhas congratulações pela merecida designação. Obrigado, presidente. Ok, Rodrigo. E contamos também com a participação do nosso colega Whindersson Boto, que vem já participando como suplente aqui da nossa turma, já há alguns meses, desde a saída do nosso colega Marcelo, e embora esse mês já tenha sido nomeado um novo integrante para a turma, ele ainda não tomou posse por conta de limitações aí sistêmicas, né, tecnológicas ainda, ele ainda não está apto para entrar nos sistemas ainda do CARF. E possivelmente já a partir de abril ele já integra a nossa turma. Passemos então, senhores, aos processos da pauta da manhã deste dia 9 de março. Não temos nenhuma sustentação oral ou acompanhamento de processo nessa manhã e, portanto, a gente vai dar seguimento pela sequência normal da pauta. Vamos começar pelo processo número 1, processo da Fundação Educacional Andradina, processo de relatoria do conselheiro Daniel Melo. São 3 processos, na verdade, do mesmo contribuinte. Os processos 1, 2 e 3. Conselheiro Daniel, por favor, fique à vontade para iniciar a leitura do seu relatório e voto pelo processo que entender mais salutar aí para o andamento do nosso trabalho. Ok, presidente, obrigado. Presidente, nesses processos, certo, eu poderia até ter dado o mesmo encaminhamento que demos aos outros, né, que precisou de um saneamento, certo? Sendo que eu optei por trazer o processo para a sessão, porque ele tem questões um pouco mais, digamos assim, complexas do ponto de vista da instrução do processo, certo? Então, assim, eu estou encaminhando por uma resolução, certo? Para que o processo que cancelou a isenção, no caso aí, né, o ato cancelatório da isenção da entidade, essa entidade é beneficente de assistência social, né, a Fundação Andradina é uma entidade educacional e ela teve um ato declaratório de cancelamento de isenção, certo? Em que houve um recurso, certo? Sendo que tem 2 considerações que eu faço aí no texto da resolução. Primeira questão, não foi cumprida uma resolução do próprio CARF em que o julgador pede para saber o resultado de um processo número tal. Eu acho que é o final 37, sendo que esse processo final 37 é o julgamento de outro tributo, que é o PIS/COFINS, certo? Eu acredito que tenha havido um lapso do julgador na resolução anterior quando pede para saber o resultado desse outro processo. No caso,
eu identifiquei que o processo que trata do julgamento do ato declaratório de cancelamento da isenção é esse final 38. Inclusive, a decisão recorrida diz que o processo já foi julgado e está em tramitação no CAF. Sendo que aí vem um ponto que eu achei estranho. Ao abrir o processo final 38, não é processo, eu verifico que tem um acordo do CAF dando... 38 ou 18, Daniel? 18, desculpa. Ok. Deixa eu só conferir aqui, porque é esse aí que eu falo... Esse processo, olhando no resultado no processo, o que eu achei estranho foi porque ele só tem um acórdão do CAF anulando a decisão de primeira instância, certo? É o final 18, presidente, realmente, desculpa, 2005-18. Então, eu digo o seguinte, que foi emitido esse ato cancelatório, cancelando a isenção das contribuições sociais a partir de maio de 2000, por descumprimento dos requisitos do artigo 55, a decisão de notificação número 1/2005 e o ofício concluiu que deu-se com a finalidade de prevenir a decadência, abriu-se o prazo para manifestação do atuar, tendo requerido a extração de cópias do processo, os quais foram regularmente concedidos e juntado cópia do recurso administrativo do processo final 2005-18 e depois perante o antigo CRPS contra o referido ato, reiterando o efeito suspensivo pertinente. Esse Conselho, através da resolução de folhas número 398/401, entendeu que o presente processo administrativo fiscal não poderia ser julgado sem o conhecimento do resultado do julgamento do processo final 2005-37. Todavia, acredito que tenha havido um lapso, posto que o processo final 2005-37 corresponde ao lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS, processo em que se discute o cancelamento da isenção das contribuições sociais previdenciárias é o final 2005-18. Acerca do referido processo, a decisão de PIS assim pontuou. O processo de cancelamento da isenção das contribuições já foi julgado no âmbito da EFB, estando atualmente em grau de recurso, pendente de apreciação no CAF, órgão colegiado de segunda instância. Em consulta ao andamento processual do processo número final 2005-18, verifiquei que a decisão deste Conselho é consubstanciada na seguinte ementa. Para que não reste dúvida do procedimento ser adotado pelo órgão fazendário, voto pela anulação da decisão de primeira instância, a fim de que a nova decisão seja proferida considerando o previsto na Lei 2101. Recurso voluntário provido em parte. A referida decisão foi proferida em 17 de maio de 2012, mas não localizei a nova decisão da primeira instância, nem mesmo os autos, uma vez que, consultando esse processo no sistema, processo, aparece somente o acórdão cuja ementa foi transcrita assim. Desse modo, eu entendo que o resultado do processo número final 2005-18 é prejudicial ao julgamento do presente processo, razão pela qual deverão ser adotadas as medidas necessárias para que os autos do referido processo sejam devidamente instruídos e apensados ao presente. Diante do exposto, eu voto por converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora instrua os autos do processo final 2005-18 e apense ao presente processo administrativo fiscal. Senhores, considerações? Conselheiro Daniel, identificando que o processo de exigência de contribuições previdenciárias e decorre aí de um processo anterior, em que o contribuinte teve teve cassada aí a sua isenção, propõe a diligência. E aí, Daniel, nos termos lá do regimento,
que o regimento prevê o seguinte: quando ele está falando em vinculação de processos, em particular num caso como esse, né, que é decorrência constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior, ele diz que, na hipótese prevista no inciso tais do parágrafo 1º, se o processo principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento de diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal. É só por questão de terminologia e utilização dos termos previstos aí no próprio regimento. Senhores, considerações? Porque não adianta pedir para ele juntar o resultado, não adianta muito, porque o outro não tem resultado ainda, né? Ele pode botar o resultado que tem lá e esse resultado você tem. A intenção é vincular o processo e deixar ele junto lá para ser julgado só quando concluir, ok? Eu acho que tem uma... Artigo do regimento. Deixa eu ver, Daniel. Não, eu pensei que você estava lendo, mas tudo bem, precisando, depois eu vejo. É o artigo 6º, tá? 6º, né? Eu acho que tem um parágrafo aí também, presidente. Acho que esse mesmo artigo tem um parágrafo 4º, que diz que se já tiver a decisão definitiva da DRJ, ou seja, se não tiver recurso personalizado pelo CARF, a unidade preparadora vai juntar as peças principais, anexar esses autos e mandar de volta para o julgamento. É que nesse caso parece que foi anulada a decisão da DRJ e vai ter que passar por lá de novo, outro novo julgamento, né? Aí se no caso a DRJ entendeu, por exemplo, que por dar provimento total e não houver um recurso a ser apreciado pelo CARF, aí tem que seguir o procedimento. Daniel, pode ser até você, então, até citar esses dois, para que a unidade proceda nos termos dos parágrafos 4º e 5º. No que couber, né, proceda de acordo com o previsto no parágrafo 4º e 5º do RICARF. Ok? Ok. Pois é, presidente, mas como eu relatei, o que eu estou achando mais estranho é porque, se você abrir esse processo aí, não é processo, só tem uma acórdão do CARF, não tem processo. Entendeu? Não tem os autos. Mas eu falo... Pode ter sido naquela época que o CARF andou digitalizando os processos, depois excluía, enfim. Mas você já identificou que vai ter que aparecer esse processo. Isso. Senhores, considerações? A gente pode ir ao voto. Conselheiro Daniel votando por converter o processo de diligência para a unidade preparadora promover a vinculação dos autos ao processo principal, aplicando no que couber os termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 6º do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF número 343, de 9 de junho de 2015. Senhores, como vota, conselheiro, agora eu tenho que uma nova sequência aqui. Conselheiro Douglas. Acompanho, presidente. Francisco. Eu acompanho. Depois, Elsávio. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho.
O Whindersson Boto. Acompanho. Rodrigo. Também acompanho. Eu também acompanho, senhores. E assim, resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento do processo de diligência para a unidade preparadora promover a vinculação dos autos ao processo principal, aplicando no que couber os termos parágrafo 4 e 5º do artigo 6º do regimento interno. E assim, esse é o resultado para os demais, ou... Sim, presidente. Daniel, para os outros 3, não é isso? Sim, os outros 2, né? Os outros 2, desculpa. Com isso, senhores, passamos ao processo seguinte, que é o item 4, o processo da Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo. Foi um processo que foi retirado de pauta a pedido do relator, também conselheiro Daniel. Esse e o processo 5, o relator comunicou antes de iniciar a reunião de julgamento a impossibilidade de análise da celeuma fiscal em razão de pendência disjuntada por conexão definida anteriormente. Então, antes de ter sido distribuído o processo para o conselheiro Daniel, o processo já passou por outros conselheiros e nesse procedimento, no curso dessa tramitação, houve o deferimento de uma juntada de um outro processo por conexão que não foi feita. Então, o Daniel identificou isso agora e esse processo está sendo retirado de pauta a pedido do relator, que, como disse, comunicou antes de iniciar a reunião de julgamento a possibilidade de análise da celeuma fiscal em razão da pendência disjuntada por conexão deferida anteriormente. Os autos não retornarão para a pauta subsequente, devendo ser encaminhados mediante despacho. Esse é o resultado para o processo 4 e para o processo 5. Ambos do contribuinte Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo. Processo 6, também de relatoria do conselheiro Daniel, Instituto Mirim de Campo Grande, foi um processo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional solicitou sua retirada de pauta e, portanto, o processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda, e o processo será incluído em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Próximo processo, o processo 7, também de relatoria do conselheiro Daniel, processo 7, 8 e 9, são processos do contribuinte NIC Indústria de Calçados Limitada. Processo também que o conselheiro relator comunicou antes de iniciar a reunião de julgamento a impossibilidade de análise em razão da existência de pendência de informação acerca de julgamento ocorrido anteriormente. Os autos não retornarão para a falta de reunião subsequente, devendo ser encaminhados mediante despacho. Esse caso especificamente, o conselheiro tem uns embargos para tratar, para analisar, e um dos processos, o contribuinte faz o seguinte questionamento no embargo, fala assim, olha, vocês decidiram isso, mas já tinha uma decisão anterior que tinha decidido aquilo. E aí o Daniel, no despacho de admissibilidade de embargos, identifica de que, de fato, há uma decisão, uma ata, com uma decisão publicada anteriormente, mas ela não está no processo, apontando que, pelo menos para um desses processos, seria o caso de um mero encaminhamento do processo para fim de redação do voto, daquele voto que foi dado lá atrás, mas que, como não se sabia na época, o conselheiro acabou dando outra decisão e o embargo está nesse sentido. Por conta disso, o conselheiro pediu a retirada dos processos e os 3 foram retirados de pauta, porque o próprio despacho de admissibilidade ele previa que um determinado setor do CARF deveria trazer alguma informação sobre essa questão para o processo, mas não foi feito. E é isso. Então, passemos ao processo item 10, processo agora de relatoria da conselheira Débora Fófano, processo da ALTM, Rio Serviço de Tecnologia de Manutenção. Esse mesmo contribuinte é titular dos processos 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, conselheira Débora, por favor, fique à vontade para iniciar pelo processo que entender mais produtivo aqui para os trabalhos da turma. Presidente, vou começar pelo número 10, que o resultado é idêntico para o processo número 11. A diferença é que o processo 10, ele trata exclusivamente do 13º salário, mas os argumentos são os mesmos, e o processo 11 é referente ao período de 12 de 2003 a 12 de 2005. Então, o resultado do 10 é o mesmo para o resultado do 11. Então, esse processo número 10
É um recurso voluntário, né, contra uma decisão da DRJ que julgou a impugnação procedente em parte. O lançamento é referente às contribuições previdenciárias, parte patronal e seguro do acidente de trabalho, referente às competências 13 de 2003 e 13 de 2004. Então, ele foi cientificado o lançamento, apresentou aqui a impugnação. Eu vou passar meio por cima, porque daí eu vou entrar lá no recurso, com as razões do recurso. A DRJ, quando analisou a impugnação, julgou o procedente em parte, reconhecendo a decadência do lançamento da competência 13 de 2003, esse levantamento FP3, no valor de 28.264, mantendo os demais levantamentos, nos termos do demonstrativo analítico do débito retificado, que eu transcrevo a ementa do recurso. O contribuinte, ele tomou ciência do acórdão e interpôs o recurso voluntário, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação e em síntese a seguir reproduzidos. Eu vou passar para o voto, porque lá no voto daí eu detalho as razões do recurso. Então, o recurso voluntário e tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade, a razão pelo qual deve ser conhecido. A lide do presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos: ofensa aos princípios constitucionais, então, da legalidade e do seu corolário princípio da tipicidade, uma vez que o legislador foi omisso por ocasião da aprovação da Lei 8.212 de 91, nada descrevendo e nem delimitando os termos de que venha a ser atividade preponderante, risco leve, risco médio ou grave. O SAT não é devido, o que tornaria legal a partir da promulgação da nova lei corrigindo os defeitos anteriores. Ou seja, ele questiona acerca da legalidade da lei, da Constituição. O princípio do não confisco, artigo 154, e o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, no que diz respeito à fixação e alteração de alíquota pelo Poder Executivo, e a legalidade da incidência da contribuição social sobre o 13º salário e a natureza confiscatória da multa moratória. Então, as arguições de inconstitucionalidade em face do SAT estão superadas em face do precedente, veio transferir esse precedente do STF, RE 343-456/SC, da relatoria do ministro Carlos Veloso, que eu transcrevo esse julgado, né? Todos esses aspectos apreciados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento restaram substanciados em acórdão assim emendado. Então, aqui, nesse acordo, ele foi rejeitado as alegações de inconstitucionalidade deduzidas em face da legislação, foi proclamada a plena legitimidade constitucional dos sucessivos decretos presidenciais, enfim, está superada essa questão aí da constitucionalidade dessa alegação do contribuinte em relação às alíquotas. Deste modo, uma vez vigente no ordenamento legal, a lei ou dispositivo normativo não pode ser anulada na instância administrativa por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à competência constitucional e legal do Poder Judiciário. Nesse sentido, o artigo 26A, do Decreto 70.235, que dispõe de eu transcrevo esse artigo 26, que no âmbito do processo administrativo fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei. No âmbito desse conselho, também eu cito aqui a súmula carta número 2, no que diz a respeito à contribuição social sobre o 13º salário. Como foi bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância, com relação ao 13º salário, não cabe discussão em sede de contencioso administrativo acerca da incidência ou não da contribuição sobre o mesmo, posto que a Lei 8.212 dispõe expressamente que o 13º salário integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme a redação do artigo 28, parágrafo 7º, o 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do benefício na forma estabelecida em regulamento, não cabendo, portanto, qualquer interpretação diversa da prescrita em lei. É oportuno também deixar consignado que a matéria também está pacificada no âmbito do STF, que reconheceu como legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º, objeto da súmula 688,
conforme daí eu reproduzo aqui essa súmula 688. A questão da multa moratória, aqui também eu reproduzo o voto da decisão de primeira instância, que destaca que a aplicação desta decorre do artigo 35 da Lei 8.212, nos termos do relatório fundamentado em FND, em especial no item acréscimos legais, a qual indica expressamente o percentual da multa de mora aplicável aos sujeitos passivos, conforme a fase em que se encontra o débito, ou seja, aplicada proporcionalmente ao atraso no recolhimento das contribuições, a fim de desestimular a inadimplência, contudo, sempre é mantida a sua incidência. Daí aqui ele transcreve o artigo 35, portanto, a multa de mora incidência das contribuições em atraso é fixada por lei ordinária, qual expressamente declara o caráter relevável, ou seja, a imposição legal de ordem pública para a aplicação da multa de mora. Não se olvide que, por estar a lei tributária em plena vigência, é dever do agente público seguir e aplicar os seus mandamentos por estar atrelado ao princípio da legalidade. No caso em comento, essa análise pretende demonstrar que o acessório que paira sobre o débito principal tem suporte jurídico para sua exigibilidade e que o lançamento foi fundamentado nos dispositivos legais pertinentes. Com isso, no presente caso, a multa moratória é decorrente de inadimplência das contribuições sociais devidas, trata-se de multa de mora, de acréscimo legal, o qual é distinta da multa aplicada com penalidade pecuniária. Uma vez que a multa lançada se dá em conformidade com a legislação de regência, restando a autoridade fiscal o dever de aplicar, sob pena da responsabilidade funcional, uma vez que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Também eu cito aqui a súmula CARF número 2, porque ele também faz um questionamento acerca da constitucionalidade do caráter confiscatório da multa. A questão da intimação do patrono tem a súmula, eu faço menção à súmula CARF número 110, e eu voto no sentido de ligar provimento ao recurso voluntário, porque na verdade as razões do recurso são só questionamentos acerca praticamente da constitucionalidade da tributação. Então esse é meu voto. Senhores, considerações? Só para dar uma olhadinha aqui, Débora, procurando o recurso dele para saber, ele reclama só da multa moratória ou também daquela outra multa da GFIP. Enfim, só porque eu estou perguntando isso, porque se fosse o caso, a gente faria aquela... Só um instantinho que eu vou dar uma olhadinha, tá? Diga, Rodrigo, você estava falando que se fosse o caso? Se fosse o caso, ia ver se era o caso de retroatividade benigna, né? Ele só questiona a natureza confiscatória da multa moratória, porque é uma reprodução da impugnação. Ele não é praticamente a mesma coisa que ele questionou na impugnação, ele vem reproduzindo aqui no acordo. Então é só a multa moratória mesmo. Tô vendo mesmo, é só a multa moratória que ele está. Ok. Senhores, considerações, que conselheira relatora negando provimento a recurso voluntário para os processos 10 e 11, tratando aí sobre a incidência de contribuição sobre o 13º e ainda sobre o SAT, apontando precedentes judiciais que já decidiram sobre a matéria e tantas outras coisas relacionadas aí a argumentos de inconstitucionalidade de lei tributária. Como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Varita? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim após o mesmo colegiado por unanimidade de votos negar provimento a recurso voluntário. Esse é o resultado para os processos 10, que é o processo 2009-01, e 11, 2009-60, da ALTM Rio Serviço de Tecnologia de Manutenção. Passemos a qual processo agora, conselheira? Processo número 12, que é o mesmo resultado para o 13. Ok, fique à vontade. Então, é um recurso voluntário contra a decisão da DRJ do Rio de Janeiro,
A autuação se refere a contribuições previdenciárias, outras entidades, terceiros, salário de educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, correspondente às competências 12 de 2003, 5 de 2005, 8 de 2005, 12 de 2005 e 13 de 2005. Aqui no relatório da fiscalização, fala que são essas contribuições devidas pela empresa não recolhidas até a presente data, cujos fatos geradores são as remunerações pagas e ou creditadas e devidas aos segurados empregados, conforme as folhas de pagamento, foram ainda deduzidas as contribuições declaradas em GFIP. O contribuinte foi cientificado do lançamento, apresentou a impugnação, eu transcrevo aqui o resumo da DRJ. A DRJ analisar a impugnação, julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo a decadência do lançamento da competência 12 de 2003, esse lançamento FP1, no valor de 15.566,38, mantendo os demais levantamentos. O contribuinte tomou ciência do acordo e apresentou depois o recurso voluntário, reiterando suas razões, os argumentos apresentados na impugnação, síntese a seguir reproduzidos. Vou passar para o voto, que também eu trato dessas razões. Né? O recurso voluntário tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade, pelo qual deve ser conhecido. A lei do presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos: a inexigibilidade das contribuições ao INCRA e SEBRAE e a natureza confiscatória da multa moratória. Então, aqui eu faço... Deixa eu ver. Eu estou adotando o artigo 57, parágrafo 3º, porque, na realidade, o recurso nada mais é do que uma reprodução da impugnação. Então, acerca da contribuição do INCRA, aqui está registrar que a contribuição destinada ao INCRA exigida do empregador está prevista em lei, obrigando o pagamento dessas contribuições empresas vinculadas à Previdência Social urbana sem nenhuma distinção, destruindo-se o fato de exercerem ou não atividade exclusivamente rural, assim, ao contrário das convicções do defendente, a incidência da discutida contribuição sobre o total da remuneração dos empregados tem completo amparo legal. Essa contribuição é destinada ao INCRA, criada pela fala todo o histórico, né, da contribuição, duvidosa, portanto, a natureza tributária da exação em questão, desde que se reveste recurso suporte legal, e atende aos princípios constitucional da legalidade, reconhecido inclusive pelos tribunais pagos. Daí aqui tem escrito uma parte de um acordo aqui do TRF terceiro. O procedimento tem amparo inclusive em decisões do Poder Judiciário. Daí aqui ele faz uma reprodução de um acordo da terceira turma do Tribunal Regional da Primeira Região. E, no mesmo sentido, também um outro julgado do TRF da Segunda Região. Da mesma forma, o STJ, aliás, decidiu assim, sobre o entendimento no sentido de que não existe óbice a que sejam cobradas das empresas urbanas as contribuições destinadas ao INCRA e Fundo Rural, e, em suma, verifica-se a legalidade da cobrança, a contribuição destinada a terceiros, INCRA, da contribuição ao SEBRAE, trata-se de contribuição na intervenção ao domínio econômico. A gente já analisou bastante essa questão também da legalidade, aí. Então, ele transcreve aqui o acordo do plenário do STF, que reconhece, no caso, a legalidade da cobrança. Então, é todo exposto a precedentes que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas ao recolhimento da contribuição INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ, e no seguinte enunciado sumular, publicado em 2013 e 2015. Eu reproduzo essa súmula do STJ. No que diz respeito à contribuição para o SEBRAE, deve ser destacado que o STF já deixou assente em julgamento, nesse número 635-52, realizado no 25 de 4 de 2013, sobre o efeito do artigo 543b do CPC, que ela é devida pelas empresas prestadoras de serviço, sendo prescindível contra a prestação direta em favor do contribuinte. Quanto às razões recursais referentes à suposta necessidade de lei complementar da instituição da referida contribuição,
contribuição, com base no artigo 149 da Constituição Federal, por enveredarem ao exame da constitucionalidade das leis. Daí eu cito aqui a súmula CARF número 2, né, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei. E a questão da multa moratória é mesmos argumentos do recursos anteriores, né? Então eu estou transcrevendo aqui a decisão da primeira instância e faço também a menção à súmula CARF número 2 e a questão da intimação do patrono do contribuinte, a súmula CARF 110. E voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Senhores, considerações? Tema que não merece muitas discussões, já amplamente debatido no colegiado. Considera a doutora negando provimento aos recursos formalizados nos processos 12 e 13 da nossa pauta, contribuinte A, LTM, Rio e Serviço de Tecnologia. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Boto? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, para os processos 12 e 13, o resultado é aquadramento colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. Pois não, conselheira, qual o próximo? Item 14, presidente. Por favor. Que é o mesmo resultado para o item 15. Esse aqui é uma... desculpa, posso começar já? Fique à vontade. Esse aqui é uma multa, a CFL 68, descumprimento de obrigação acessória. Aqui eu transcrevo, né, a descrição lá do auto de infração. O valor da multa é 67.121,72. Segundo aqui a autuação, então foi decorrente da empresa ter apresentado as guias de FGTS sem as informações sobre o total dos pagamentos realizados aos seus empregados e contribuintes individuais nas competências 12 de 2003, 5 de 2005, 8 de 2005 e 12 de 2005. O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou impugnação. A decisão da DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme a emenda a seguir reproduzida. No acordo, ele alega, em síntese, aqui a decadência de fatos geradores de 12 de 2003, contribuição ao SAT, tentativa de correr, mesmo os argumentos dos outros lá, dos outros demais processos, né? Então, o recurso é tempestivo, de preencher os requisitos. Na impugnação, o contribuinte apresentou as seguintes alegações: decadência da competência crise de 2003, testamento, aplicação da Lei 11.941 de 2009, orienta da MP 449, como do recurso voluntário, como observado anteriormente, foram apresentadas as seguintes razões: decadência da competência 12 de 2003, sob a alegação de ter sido equivocado por erro de digitação, quando se referiu à competência de 13 de 2003. Na verdade, se referiu à competência 12 de 2003, e no mais reiterou as alegações de direito dispendidas no auto de infração, 37, ou seja, no processo principal, com os seguintes argumentos: o texto legal, artigo 22 da Lei 8.212, é omisso em relação ao conceito de atividade preponderante, em razão pela qual não é possível a existência do SAT, hipótese de incidência não podendo ser suprida por decreto. Somente a lei tem poderes para fixar elementos da hipótese de incidência, não podendo ser suprida por decreto, natureza confiscatória da multa, justificando que a decisão que for preferida nos mesmos processos incidirá diretamente ao presente ato. Em relação à decadência da competência 12 de 2003, ter sido abarcada pela decadência, em relação à alegação da competência 12 de 2003, ter sido abarcada pela decadência, se ressaltar que nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, o prazo decadencial é previsto no artigo 173.1 do CPN. Eu transcrevo aqui o autor da súmula CARF número 148, no caso em apreço, o lançamento se refere à competência 12 de 2003, de modo que o prazo, que é o do artigo, inciso 1º do artigo
173 no CTN, começou a fluir em 2005, dando 131 de 12 de 2009, tendo em vista que a ciência do lançamento foi realizada em 14 de 5 de 2009, ou seja, dentro do prazo penal, não há que se falar em decadência no presente processo. Aqui eu transcrevo aqui a questão da obrigação acessória e seu descumprimento, a base normativa aqui que para essa autuação. No recurso apresentado, o recorrente concentra suas alegações no que diz respeito ao lançamento do objeto do auto de infração, ali, final 4631, formalizado no processo 2009/60, ou seja, ele repete os argumentos do processo principal. Então, eu não vou analisar nessa. Aqui eu falo que não vou analisar os presentes autos, porque é objeto do outro processo. Assim, uma vez que foi considerado que o contribuinte deixou de informar na guia de GFIP lá, segurados, contribuintes individual e respectivas remunerações, já estou, portanto, caracterizada a ocorrência de fatos geradores não merecendo reparo ou acórdão recorrido. No que diz respeito à intimação do patrono do contribuinte, também reproduz a súmula CARF número 110 e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu. Senhores, considerações? Novidade nenhuma, o mérito em si já foi tratado no processo, em processo anterior, já relatado pela conselheira Débora, e naturalmente não faria sentido discutir o mesmo tema, já que o tema de mérito já foi discutido, e aqui ficou basicamente a questão da decadência da competência 12 de 2003, que, como bem apontado pela conselheira, começa a fluir a partir de janeiro de 2005, nos termos da súmula 148 ou 143, mas enfim. E alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota o conselheiro Daniel? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Daniel? Eu falei, acompanho. Ok. Douglas? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho. Boto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Ok, senhores. Então, eu também acordo de membro colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Processo 15, também da LTM Rio Serviço. Por favor, conselheira Débora. CFL 67. Presidente, nesse caso, são os mesmos argumentos do anterior e eu estou também negando o provimento ao recurso, porque ele repisa todos os argumentos do processo principal. Então, eu estou negando o provimento. Ele, na realidade, nem entra no mérito da própria atuação desse processo, só vem repetindo a questão de mérito do processo principal. Então, eu estou negando o provimento também para ele. Ok. Esse CFL 67 era o que, Débora? Eu estava lendo aqui, deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse público. Aqui é não relacionados a fatos geradores, é isso? Todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Não, presidente. Eu acho que essa é muito aquela multa fixa, ela não é aquela multa aqui. É CFL 67, não é isso? Isso. É quando a empresa não apresenta a GFIP, ela não apresenta de jeito nenhum, ela omite, ela deixa sem apresentação, entendeu? Ela não envia. Ok. Então, O 68 falta de apresentação, né? Não. E o 69 era quando ela enviava com um erro nos campos, né? Ok. É 67, 68, 69. Senhores, considerações? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário, faz do contribuinte ter reproduzido questionamentos relacionados ao mérito da demanda. Presidente, nesse caso, a empresa deixou de apresentar a GFIP da competência número 13 de 2005. Então, é específico de uma competência essa só. competência, né? Senhores, considerações? Então, como vota o conselheiro Daniel? Está sem som, Daniel. Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Boto? Acompanho. Rodrigo?
Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordando o colegiado por unanimidade de voto negar provimento recurso voluntário. Processo seguinte, item 16, contribuinte Egali, intercâmbio limitada, relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, foi um processo retirado de pauta a pedido do contribuinte e da Procuradoria Fazenda Nacional. Então, nos termos do artigo 12 da portaria CAF 17296, os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Processo seguinte, também de relatoria do conselheiro Francisco, STV Segurança e Transporte de Valores. São dois processos do mesmo contribuinte, ambos os processos retirados de pauta a pedido do contribuinte. E, tal qual os processos anteriores, serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Com isso, senhores, a gente encerra a nossa pauta da manhã. Infelizmente, muitos processos retirados de pauta, o que abreviou nosso trabalho na manhã deste dia 9, razão pela qual solicito a senhora Val que nos acompanhe pelo CAF para parar a gravação nesse momento, assim como o colega Rodrigo, por favor, vamos parar a gravação. Gravação finalizada, presidente.